Olá, crianças do quarto ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana de aulas. Espero que todos possam estar bastante saudáveis, empolgados, animados para mais uma semana de estudos. Na nossa aula de português de hoje, nós faremos a correção da tarefa de casa e faremos em seguida uma atividade do livro Aprender Mais. Primeiramente, vamos começar com o nosso momento de oração. Comece o dia com energia positiva e não permita que nada roube a sua alegria. Então, mais uma vez, bom dia. Peço que acompanhe comigo a oração do Pai Nosso, agradecendo pela sua saúde e pela saúde de toda a sua família. Não se esquecendo também de pedir a proteção divina de sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atenção, crianças. Em nossa última aula, nós começamos a estudar o verbo. Então, nesta tela você está vendo uma imagem que já foi passada na última aula. E eu trouxe novamente para revisar, para reforçar o que eu já falei na primeira aula da semana passada sobre verbo. Os verbos são palavras que servem para indicar uma ação, um acontecimento, um estado e, inclusive, fenômenos da natureza. Os verbos são palavras variáveis, por quê? Porque eles podem fazer essa variação em número, ou seja, singular e plural, pessoa. Nós já estamos também quais são as pessoas dos verbos. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Além disso, os verbos podem variar em tempo e modo. Exemplos de frases com verbos. A Amélia dançou na festa da aldeia. Nós temos aí o verbo dançar, que é um verbo que indica uma ação. O João gostou da dança. Nós temos a presença do verbo gostar, que indica também uma ação. A Amélia estava nervosa. O verbo estar aí não indica uma ação, indica um estado. Então, o verbo estar é um verbo que indica estado. Perceba que a Amélia não praticou uma ação. O verbo estava mostra o momento, a situação, como a personagem Amélia se encontrava dentro daquele contexto. Então, o sujeito aí, Amélia, é, está passando por um momento difícil, né? Está nervosa por algum motivo. E é um estado passageiro, porque logo, logo ela não estará mais nervosa, ela pode estar em seu estado de espírito normal. O outro verbo dessa mesma frase é o verbo ouviu. Já o verbo ouviu é um verbo que indica uma ação. Estas palavras que descrevem ações como dançou, gostou e ouviu, e estado como estava, pertencem à classe dos verbos. Então, os verbos, além de indicar ação e estado, podem indicar também fenômenos da natureza. Trovejou na madrugada da semana passada. Trovejar é um verbo. Choveu muito na semana passada. Chover é um outro verbo que indica aí um fenômeno da natureza. Eu quero que vocês abram o caderno 4, na página 22, e acompanhem comigo a correção da tarefa de casa. Atenção, vamos ficar de olho, observar a correção. Caso tenha errado alguma questão, o momento agora é de corrigir. Então, pegue o lápis, pegue a borracha, concentração e muita atenção na correção. Estou compartilhando aqui a minha tela com vocês, mostrando aqui o caderno 4, página 22, questão 3.
Agora leia a campanha divulgada pela Hortifruti. Cascas. A abobrinha declara: sempre penso antes de falar. Aqui a natureza é a estrela. Bem, nós já estudamos, pessoal, anúncios no bimestre passado, certo? E uma das características desse anúncio é a presença da logomarca, a presença do slogan, né, que são elementos primordiais dentro de um anúncio publicitário, tá bom? Com base nos seus conhecimentos, responda: por que a abobrinha fez a declaração? Qual foi a fala da abobrinha? Ela falou: sempre penso antes de falar. Bem, por que ela falou isso? Porque você já deve ter ouvido falar por aí que quando a pessoa fala bastante bobagem, fala muita besteira, muita bobagem, ela fala abobrinha. Então, a questão de falar abobrinha está relacionada com aquela expressão onde as pessoas costumam falar para aquelas situações onde a pessoa está falando bastante bobagem, falando besteira, tá bom? Então, por causa da expressão falar abobrinha, que significa falar besteira, a abobrinha declarou pensar sempre antes de falar para não ter esse problema, para ela, para o legume aí, não ficar falando asneira, besteira, bobagem, tá bom? Então foi por isso que a abobrinha falou: sempre penso antes de falar. Por que que ela sempre pensa antes de falar? Para não falar besteira, para não falar bobagem, certo? Então a resposta é essa. Por causa da expressão falar abobrinha, que significa falar besteira ou falar bobagem, a abobrinha declarou pensar sempre antes de falar para não ter esse problema. Lembrando que não é necessário você escrever a resposta exatamente como a que eu estou mostrando aqui na tela, mas você deve perceber que a essência da sua resposta deve ser parecida com essa. Qual é a essência? Você deve escrever com as suas palavras que a abobrinha ela pensa sempre antes de falar para não falar bobagem, para não falar asneira, para não falar besteira, certo? Letra B. Releia o trecho adaptado abaixo e em seguida complete as lacunas com os verbos que faltam. A abobrinha declara: eu sempre penso antes de falar. Agora vamos trocar a abobrinha por as frutas. As frutas declaram: nós sempre pensamos antes de falar. Então percebam que aqui nós precisamos colocar os verbos no plural. Declaram e pensamos. Aqui as frutas são as estrelas. Então, se você não colocou desta forma, faça a correção. Declaram, pensamos e são. E letra C. De acordo com o que completou na questão anterior, marque verdadeiro ou falso. Os verbos foram alterados para o plural porque as palavras as que ligam, a que se ligam, também estavam no plural? Sim, verdadeiro. Observe aqui que declaram está ligado ao substantivo frutas, que também está no plural, certo? Aqui são, também concordando com frutas. Pensamos, concordando com quem? Com nós, né? Nós pensamos. Então, o primeiro quadrinho é verdadeiro. Segundo quadrinho, os verbos continuam no singular? Continuaram no singular? Falso. Vocês perceberam que os três verbos estão no plural. Os verbos não se ligam a nenhuma palavra e por isso ficaram no singular? Falso. Os verbos sempre irão se ligar a alguma palavra na frase, tá bom? Então, a sequência correta é V, F, F. Passando adiante, na página 23, nós temos aí uma história em quadrinhos da Suriá. Suriá, a garota do circo. Tio Flip, não consigo dormir. Conta uma história? Já vai, já vai. Um sujeito salvou uma princesa, eles casaram e foram felizes. Boa noite. Por que o tio Flip está com tanta pressa?
Não, disse o lobo, e o palhaço mágico não teve outra saída a não ser voltar para o castelo da bruxa. E depois, e depois? Complete as lacunas. Um sujeito salvou uma princesa. Agora você vai perceber que a segunda frase aqui, ao invés de um, tem dois. Então você vai precisar fazer a concordância desses verbos. Dois sujeitos salvaram a princesa. Então a resposta é: dois sujeitos salvaram. Percebam é que tudo foi para o plural. Sujeitos e o verbo salvaram. Eles se casaram e foram felizes. Agora fica no singular. Ele se casou e foi feliz. Agora aqui foi o contrário. O primeiro caso já estava com os verbos no plural, casaram e foram. E nós colocamos agora no singular. Ele se casou e foi feliz. No terceiro caso, a frase está no singular e você irá passar para o plural. O palhaço mágico não teve outra saída. Os palhaços mágicos não tiveram outra saída. Não tiveram. Continuando. Ainda na questão número 8, letra B. Na resposta à questão anterior, circule o que muda em cada par de frases. Bem, voltando aqui para o primeiro pontinho vermelho. O que é que mudou? Observe aqui nós tínhamos sujeito salvou, e aqui nós temos agora sujeito salvaram. O que foi alterado? O sujeito salvou, não é verdade? Então você circula. Sujeito salvou, porque você percebeu que sujeito salvou, houve uma alteração, ficando sujeito salvaram. Então você circula sujeito salvou, quem não circulou ainda. Eles se casaram e foram felizes. Quais foram as palavras que ficaram diferentes? Eles, né? Então, você vai circular aqui, eles, que no caso aqui ficou ele, casaram, porque ficou casou, foram, porque ficou foi, e felizes, porque ficou feliz. Então, no segundo exemplo aqui, você vai circular praticamente a frase toda, porque praticamente a frase toda foi modificada, menos o se e o é. Mas o eles sofreu uma alteração, casaram também sofreu alteração, e foram felizes também sofreu alteração. Então, onde você percebeu que sofreu alteração, circula. Então, para circular eles, circular casaram e circular foram felizes. No terceiro caso, nós temos o palhaço mágico não teve outra saída. O que foi que modificou? Nós temos aqui o palhaço, né? Porque ficou os palhaços mágicos. Então, aqui o palhaço mágico você circula, porque você percebeu que tudo foi para o plural, os palhaços mágicos. Então, circula o palhaço mágico. Vejam que o verbo foi para o plural, ó, teve, tiveram. Então, circula o teve, tá bom? Porque ele ficou no plural, tiveram. Então, observe que no terceiro caso, o que foi que mudou? O palhaço mágico, você circula, e o verbo teve. Lembrando a vocês que no primeiro caso e no terceiro caso, os verbos foram para o plural. E no segundo caso aqui do meio, o verbo foi para o singular. Todos concordando com os sujeitos das frases. Ó. Dois sujeitos salvaram, os palhaços mágicos tiveram e ele se casou. Questão 9. Na atividade anterior, as mudanças nos substantivos e nos pronomes provocam mudança no verbo ou não provocam mudança no verbo? Se eu coloco o, ele no singular, aliás, se eu coloco eles no plural, passando para o singular, ó, eles, ele, automaticamente
O verbo também vai fazer essa modificação, tá bom? Vai sofrer a modificação. Eles se casaram. Quando você coloca esse eles no singular, ele se casou. Então, perceba que quando você muda o sujeito, o substantivo ou o pronome, automaticamente você também provoca uma mudança no verbo. Então, questão 9, primeiro quadrinho. Provocam mudanças no verbo. Questão 10. Converse com o professor e seus colegas sobre as descobertas realizadas em relação à concordância verbal. Bem, olha o que é que tem aí para a gente ler. Os verbos sofrem alterações concordando com o pronome ou com o substantivo a que se referem. Então, isso você vai se deparar sempre quando estiver estudando o verbo, tá bom? O verbo ele vai sempre precisar concordar com o pronome ou com o substantivo a que se refere. Quando você deixa de fazer essa concordância, você estará cometendo um erro gramatical, tá bom? Então, o verbo concorda com o substantivo, concorda com o pronome, concorda como? No singular ou no plural, que é o número, e na pessoa, se é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu, tu, ele são as três pessoas do singular, nós, vós, eles são as três pessoas do plural. Então, agora, nós terminamos a correção do caderno 4. Você irá pegar agora o seu livro Aprender Mais, tá bom? Pegue agora o livro Aprender Mais para acompanhar comigo o mesmo assunto, que é verbo. Vejamos. No seu livro Aprender Mais, você vai abrir na página 120. Reforço 19, verbo. Página 120. Todo mundo abrindo o seu livro Aprender Mais. Página 120. E acompanhe mais essa atividade da aula de hoje. Vamos começar aqui relembrando o conceito de verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Observe as palavras em destaque nas frases. O cão late, ele está bravo, chove muito onde ele está. Então, quais são os verbos? Late, está e chove. A palavra late indica ação, aquilo que o cão faz, que é latir. A palavra está indica estado, a situação do cão. E a palavra chove indica um fenômeno da natureza. As palavras late, está e chove são verbos, certo? Então, agora na página 121, aliás, ainda na página 120, nós temos a primeira questão. O que é para fazer? Você vai dizer o seguinte: escreva a palavra que indica a ação correspondente, ou seja, o verbo. Fazer desenhos. Qual é o verbo que indica a ação de fazer desenhos? Fazer desenhos é desenhar, isso mesmo. Então você escreve aí o verbo desenhar. Dar saltos é o quê? Saltar. Responda a questão sozinho. Já já eu voltarei a falar com vocês para mostrar a correção da questão 1. Mas primeiro, concluam sozinhos a questão 1, para que logo em seguida eu faça a correção. Creio que já tenha dado tempo de concluir a questão 1. Vejamos a correção. Fazer desenhos é desenhar, dar saltos é saltar, dar berros é berrar, fazer passeios é passear, dar tiros, atirar, dar chutes, chutar, fazer costuras, costurar,
dar gritos, gritar. Atenção que todos terminam com R. Então, na escrita, não se esqueçam de colocar da maneira correta. Desenhar, saltar, berrar, passear, atirar, chutar, costurar e gritar. Todos esses verbos, pessoal, estão indicando o quê? Ações. São verbos que indicam ação, certo? Se estiver atrasado, pausa o vídeo e responda a questão 1. Se não estiver atrasado, já passa para a página 121 e responde. Aqui na questão número 2, você vai completar as frases com os verbos correspondentes às vozes dos animais. Então, nós temos aqui os verbos e você vai transformar, por exemplo, canta, né? Aliás, você vai pegar os verbos que estão aqui no quadro amarelo e vai completar colocando no lugar adequado para cada animal, de acordo com o barulho que ele emite. Por exemplo, o burro. Qual é o barulho que o burro faz? Então, você escolhe aqui o correto e coloca no espaço adequado. Já já eu volto para fazer a correção da questão 2. Primeiramente, vocês respondem sozinhos. Atenção, irei fazer a correção da questão 2. Caso não tenha concluído, pausa, conclui e logo em seguida acompanhe a correção. Então, o burro zurra, o cavalo relincha, o boi berra, a ovelha bale, o cão late, o gato mia, o pato grosna, o leão ruge, o galo canta, o macaco guincha, as aves gorjeiam e os pintinhos piam. Caso você tenha errado ou trocado algum item, algum barulho de um animal por outro, pausa o vídeo e corrige, certo? Enquanto isso, quem já está com a questão toda respondida da maneira correta, já vai comigo para a página 122, respondendo a questão 3. Aqui na questão 3, você vai apenas sublinhar os verbos que indicam fenômenos da natureza. Observe que todas as frases têm verbos, mas você só vai sublinhar os verbos que indicam fenômenos da natureza. Será que todas as frases têm verbos que indicam fenômeno da natureza? Quando você responder, você irá concluir, certo? Chegar a uma conclusão.
Mostrarei agora a correção da questão 3, juntamente com a questão 4, tá certo? A questão 3 pede que você identifique os verbos que indicam fenômenos da natureza. Ontem ventou muito, o verbo é ventou. Hoje está chovendo, chovendo é o verbo. Amanheceu um dia bonito, amanheceu é o verbo que indica fenômeno. Está anoitecendo é o verbo que indica fenômeno da natureza. Trovejou muito ontem é o outro verbo que também está indicando o fenômeno da natureza. Então, letra A, ventou. B, chovendo. C, amanheceu. D, anoitecendo. E letra E, trovejou. A questão número 4, que você já está vendo aí a resolução dela, a resposta, você vai sublinhar, aliás, circular os verbos que indicam estado. Mais uma vez, reforçando que os verbos podem indicar ação, fenômeno da natureza e estado. Na questão 4, os verbos indicam estado. Quais são eles? Mamãe está alegre. Qual é o verbo? Está. Ela ficou muito triste. Qual é o verbo que indica estado? Ficou. Patrícia é estudiosa. Qual é o verbo? É. Lembrando que este é vem do verbo ser, tá bom, pessoal? Eu estou com sede. Estou é o outro verbo que indica estado. Ângela. Ângela era muito brava. Qual é o verbo? Era. Então, está, ficou, é, estou e era. São todos verbos que indicam estado. Quando você observa bem cada uma dessas frases, você nota que não há nenhuma ação sendo praticada. Por exemplo, mamãe está alegre. Mamãe não está praticando nenhuma ação. Agora, se eu falasse, mamãe cozinhou o peixe. Perceba que cozinhar o peixe indica uma ação que a mamãe praticou, tá bom? Então, mamãe está alegre é o modo como ela está, é o verbo de estado. Já quando eu pego esse mesmo substantivo mamãe e coloco com outro verbo, um verbo que indica ação, nós já mudamos o contexto. Mamãe cozinhou o feijão, cozinhou aí é uma ação e não um estado, certo? Então, quem não circulou ainda, faça isso. Enquanto isso, quem não está atrasado, acompanha as próximas explicações sobre este conteúdo. Vamos relembrar um pouquinho as pessoas e o número dos verbos. São 3 pessoas do verbo. Eu, tu, ele ou ela. E nós, vós, eles ou elas. 3 pessoas para o singular, eu, tu, ele ou ela. E 3 pessoas para o plural, nós, vós, eles ou elas. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele e ela, eles ou elas. Então, repetindo, pessoal, mais uma vez, não fiquem com dúvida. Primeira pessoa do singular, eu. E a primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Nesta tela que você está observando, os verbos, o verbo cantar conjugado. Que é isso? É quando você pega o verbo e coloca ele junto com as pessoas, né? Com eu, tu, ele, nós, vós, eles, e coloca dentro de uma situação, dentro de um tempo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Aqui, pessoal, o verbo cantar foi conjugado no presente, que é um tempo. Qual é o tempo verbal? O presente. Por quê? Porque esta ação está acontecendo agora. Eu canto hoje, agora, nesse momento. Tá bom? Falando em tempo dos verbos, nós temos que perceber que o verbo varia para indicar o tempo em que se passa a ação. Veja os exemplos. Eu canto é presente, tá bom? Está no tempo presente hoje. Eu cantei
está no tempo pretérito ou passado, ontem. Lembrando, pessoal, que pretérito e passado significam a mesma coisa, tá bom? Vamos dar preferência por usar o termo pretérito, tá bom? Você vai ouvir mais vezes a palavra pretérito do que a palavra passado. Então, adquire esse hábito de utilizar o termo pretérito, que indica passado. Ontem eu cantei, é pretérito, foi ontem. Eu cantarei é uma ação que ainda irá acontecer, então está no tempo futuro, amanhã. Então, os tempos do verbo são presente, passado, esse passado eu posso também chamar de pretérito, certo? E futuro. Então, são 3 tempos verbais: presente, pretérito ou passado e o futuro. E as pessoas, quais são as pessoas? Eu, tu, ele ou ela, que são as 3 pessoas do singular. Nós, vós, eles ou elas, que são as 3 pessoas do plural. Bem, vocês irão agora ficar com uma atividade de casa no caderno 4. Aliás, no livro Aprender Mais, desculpa. Tarefa de casa no livro Aprender Mais, páginas 124 a 126. Nessas páginas, vocês irão conjugar os verbos. Você vai observar que tem verbo para você colocar no presente, que é hoje, verbo para você colocar no pretérito, que é o passado, que foi ontem, e o tempo futuro, que é amanhã, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem que eu posso estar ajudando cada um que tiver dúvida, quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, tá bom? Então agora é com vocês. A atividade de casa é esta: livro Aprender Mais, páginas 124 a 126. Só lembrando a vocês que não precisam me enviar foto dessa tarefa. Por quê? Na nossa próxima aula, que é quinta-feira, eu estou pensando em me reunir com vocês através do Meet, uma aula ao vivo, para que eu possa fazer a correção da atividade com vocês e perceber se estão realmente acompanhando, aprendendo este assunto, que é muito importante, tá bom, pessoal? Estudar verbo é um assunto muito importante para todos vocês, então acompanhem as explicações, façam os exercícios e na quinta-feira nos encontraremos para fazer a correção, tirar dúvidas e continuar o nosso estudo. Então, fiquem com Deus, um forte abraço e todo mundo agora respondendo a tarefa de casa.